Vamos falar um pouquinho sobre o primeiro ciclo, que é o ciclo da rejeição e do desprezo, né? Antes de eu falar sobre esse assunto, eu quero só trazer uma curiosidade aqui. Como que surgiu esse livro? Esse livro, na verdade, foi um despertar da autora. Ela estava em uma conferência de mulheres e algumas palavras começaram a despertar o interesse nela. Aí ela foi linkando com algumas palestras do Paulo Vieira e uma aula que ela teve de psicologia com uma doutora. Então tudo isso trouxe o resultado a esse livro. Só que esse livro é o resultado não apenas dessas experiências que ela teve em palestras, mas são experiências que ela viveu na vida dela. Foi o que ela passou. Então, primeiramente, ela é cristã. Aí você pode se perguntar, nossa, mas e Deus não resolveu os problemas dela? Viu, Deus resolve tudo aquilo que Ele quer, mas tem coisas que Ele permite que eu e você a gente passe e busque ajuda em outras pessoas. Por quê? Para quebrar o nosso ego, o nosso orgulho, sabe? Então tem essa questão, nós precisamos um dos outros sim, mas isso não impede e não anula o poder de Deus. Mas é muito interessante então você entender que ela fez tudo o que estava ao alcance espiritual dela, a área espiritual dela estava muito alinhada. É como ela mesma fala, ela achou que estava tudo resolvido como mãe, como esposa, mas ela percebeu que em determinado momento ela viu que alguma coisa ali não se encaixava. Ela mesma fala assim, que mesmo ela tendo experimentado o amor, o cuidado de Deus, vivendo muitas coisas maravilhosas, ela percebeu que ainda ela continuava sendo ferida pelas pessoas. Esse é o ponto. Ela continuava sendo ferida pelas pessoas, por quê? Porque ela se colocava nessa posição. Então esse ciclo ele fala sobre você ficar buscando situações onde você é rejeitada, entende? Onde você passa por essa situação da rejeição e do desprezo. E ela relata no livro uma experiência que ela teve com uma pessoa que ela praticamente assim idolatrava. Ela tinha muita admiração por essa amiga. Então ela fazia muitas coisas para que essa amiga assim reconhecesse a admiração que ela tinha por essa pessoa. Só que o retorno que ela tinha sempre era o quê? A rejeição e o desprezo. E aquilo fazia muito mal para ela. Até que um certo dia o marido dela pegou e deu uma prensa nela, né? Ele usou uma palavra ali muito forte que fez com que ela despertasse. Mas traga isso para a sua vida. Será que de repente você está passando por situações onde você tem buscado vivenciar as rejeições das pessoas? Porque é muito fácil a gente falar, ai, fulano me rejeitou. Não, de repente você foi buscar algo que aquela pessoa não está no momento dela para te retribuir, ela não quer, enfim, e a gente não está aqui para questionar as outras pessoas, mas sim as nossas atitudes, né? O autoconhecimento, ele nos mostra aquilo que é a nossa responsabilidade e aquilo que é responsabilidade do outro. Além do autoconhecimento, tem a questão da autorresponsabilidade. Eu assumir que eu estou buscando, que eu estou indo atrás dessa rejeição, né? E ela, voltando ali no início, né? Como ela falou, como ela percebeu que ela estava sendo ferida pelas pessoas, ela percebeu assim que ela achava que tudo estava resolvido e sarado na vida dela. Mas inconscientemente, ela mesma provocava situações que faziam com que ela sentisse as mesmas sensações. E ela falou assim que ela chorava por meses e que a alma dela doía profundamente e aquilo não fazia sentido, né? Aí ela continua falando assim, mesmo depois de ter passado por processos tão profundos de cura, ela não conseguia sair do ciclo de estar sempre experimentando a dor da rejeição e do desprezo. Hoje entendo que eram minhas conexões neurais buscando alimentar o meu vício. E ela também relata que ela ficou livre disso depois que ela teve esse entendimento. Então, voltando e reforçando, a parte espiritual dela estava ok. Ela fazia o que todo cristão precisa fazer, ora, busca, né, segue a direção da palavra. Mas tinha a parte química, a parte física. Por isso que eu sempre bato aqui na mesma tecla dentro da terapia. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. E tudo aquilo que as pessoas trazem para dentro da terapia, eu falo, a gente precisa identificar aonde que está esse problema. Será que é no campo almático, espiritual ou físico? Então a gente vai descartando possibilidades para focar naquilo que realmente vai ter resultados.
foi o que ela fez. Ela percebeu que o espiritual dela estava ok, mas havia algo no físico dela, no químico dela, que precisava ser alinhado. Né? Então ela foi relatando toda a situação que ela teve com essa amiga, como eu contei para vocês, né? Até que o marido dela pegou e falou bem assim para ela, ó, pelo amor de Deus, me faz um favor, pare de procurar essa pessoa. Você não vê o quanto ela te despreza e não se importa com o que você faz a ela? Isso despertou algo, isso trouxe aquilo que estava no inconsciente, trouxe para a consciência dela que quem estava provocando toda aquela situação era ela. Mas olha um detalhe bem importante também que ela relata aqui no livro. Por que ficou tão reforçado essa questão da rejeição e do desprezo nela? Porque já foi informações que foram repassadas desde a mãe dela, desde informações intrauterinas. Ela fala assim, ó, ela fala assim, ó, meu pai havia desprezado a minha mãe e a mim. E minha mãe havia passado as suas experiências sensoriais a mim, quando eu ainda estava em seu ventre. Então o pai desprezou a mãe que estava grávida, logo desprezou a filha. Quando ela tentou o aborto, minhas conexões neurais experimentaram mais uma vez a química da rejeição e do desprezo. Quando minha mãe me deixou com a mãe daquele homem que me registrou, as conexões de abandono e rejeição e desprezo foram ativadas e reforçadas novamente. Por toda a minha infância, jogada de uma casa em outra, né? Passando por abusos sexuais, mais experiências de desprezo. E o que ficou reforçado na mente dela? Te uso, sinto prazer e depois te descarto. E aí ela pediu orientação para o Espírito Santo, né? Ela foi orando e pedindo um discernimento, né? E o Espírito Santo disse que trouxe para ela como um filme de toda a história dela, de todas as experiências que ela havia sofrido e o tanto que aquilo contribuiu para a formação e o reforço desse ciclo emocional viciante. Então ela vai contando uma estratégia que ela teve, que o Espírito Santo, veja bem, a parte espiritual entrou em ação, trouxe uma direção para ela. E ele foi assim falando que era para ela escrever anotar o nome das pessoas, o que tinha acontecido, né? Porque qual que era o objetivo? Trazer do inconsciente para o consciente, trazer a consciência em que momento, quem que foi e o que aconteceu. Então ela foi fazendo isso, escrevendo, para que ela pudesse quebrar aquele vício na mente dela. E é interessante nesse livro, né, como eu falei, por ela ser cristã, ela traz um relato das pessoas que mesmo servindo a Deus, mesmo tendo um chamado na vida delas, eles passaram pela mesma situação, como por exemplo Davi. Davi, quando Samuel ele foi ungir o novo rei de Israel, o pai dele não chamou ele, chamou só os outros irmãos. Quando o Davi ele vai lá pro campo de batalha lá que os irmãos estavam e ele foi levar o alimento para eles, ali passou mais um momento de rejeição, né? Porque o irmão dele já começa a questionar, o que você está fazendo aqui, né? E o Davi ainda fala assim, mas o que eu fiz agora? E dá para se entender que era uma perseguição contínua na vida dele. Só que olha o que Davi fez, ele tem um ensinamento. Ele não ficou prestando atenção nas palavras do irmão dele. Ele não ficou reforçando a rejeição e o desprezo por parte do irmão dele. Ele simplesmente se virou e perguntou para o outro soldado, né? O que está acontecendo? O que eu preciso fazer? Resumindo, ele queria resolver o negócio ali, né? Então, em resumo, para você entender, são dois aspectos diferentes de uma pessoa que entendeu que ela tinha algo para ela fazer, né, um chamado, então ela não ficou dando importância para aquela rejeição. Ele não reforçou aquela conexão neural nele. Ele mudou o foco, ele quebrou todas as possibilidades de ser instalada na vida dele a rejeição e o desprezo. Se ele tivesse feito, ele não teria se tornado quem ele se tornou. Então aí está uma chave. Cada vez que você se perceber entrando numa situação em que você se coloca, você vai atrás da pessoa que te despreza, você está criando essa situação, quando você sentir a necessidade de ir atrás, você vai ter o entendimento de que é o químico do teu cérebro que está querendo sentir aquele prazerzinho, só que esse prazer só é bom para ele, para você não, você chora, você fica ruim. Então, quando você percebe que está querendo tomar aquela atitude, é o momento de tomar ação,
de não fazer aquilo, de não ir atrás, de não se submeter a essas experiências de rejeição. Então é assim que se quebra um vício, é assim que se quebra esse ciclo na vida. Então hoje fica aí essa questão do ciclo da rejeição e do desprezo. Se você está vivenciando isso, hoje o dia de quebrar esse ciclo, sabe? Libere essa pessoa do teu coração. Você não precisa de repente ter raiva, guardar rancor, não. Libere ela, perdoe, porque enfim, cada um dá o que tem. E às vezes não está muito ligado à pessoa, é a tua insistência, aquela busca constante, sabe, que se torna até chata às vezes para outra pessoa, porque ela não está na mesma vibe, digamos assim, que você. Mas a tua necessidade de passar por esse processo químico de sentir esse prazer faz com que isso se torne repetitivo. Então quebre esse ciclo hoje, não é para amanhã, é hoje. Não vá atrás. No primeiro sinal de que você está caindo nesse ciclo, você precisa romper, mudar o foco. Eu espero estar ajudando de alguma forma cada um de vocês que estão vendo esse vídeo, tá ok? Até o próximo.